E o anjo que vi estar sobre o mar e sobre a terra, levantou a sua mão ao céu e jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou o céu e o que nele há, e a terra e o que nela há, e o mar e o que nele há, que não haveria mais demora. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas, seus servos. Dá-nos um bom tempo em sua presença e que cada um de nós que falamos, que ouvimos, que tenhamos a proteção do Senhor para podermos guardar suas palavras. Como diz o salmista, guardei a tua palavra no meu coração. Nós precisamos a cada instante guardar esta palavra no nosso coração, exercê-la através da nossa vida. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Um momentinho de silêncio. O irmão Neto, de Eusébio, Ceará, ele partiu hoje. Ainda ficou a esposa e toda a família que depende do consolo de Deus. Deus tenha o irmão Neto em seus braços. Estão partindo, os veteranos estão indo embora mesmo, né? Estão partindo. Nós estamos aí teimosos ainda para prosseguir nesta palavra, nesta jornada que reconhecemos que Deus tem nos posto para este fim. Bem, vamos pensar então um pouquinho sobre poucas palavras, tudo tem enquadrado perfeitamente. Se prega, tem que ter de onde tirou, porque se tirou do livro certo, aquilo terá um cumprimento certo. Então, tem que enquadrar. Você fala sobre o Messias, tem escrituras que fala sobre o Messias para o amanhecer e para o entardecer. Só que nós mesmos não tínhamos luz para isso. Nós víamos só do amanhecer e não víamos a luz do entardecer. Mas como tem a luz do amanhecer e a luz do entardecer, é o mesmo sol, é a mesma luz, é o mesmo ontem, hoje e para sempre. A mesma luz que brilhou no leste, em Jerusalém, brilhou no oeste, nos Estados Unidos. No entardecer haveria luz. Zacarias 14, 6 e 7. Não houve luz no tempo de Lutero, de Wesley, Pentecostes, porque a própria Bíblia diz que são dias sombrios, nem é dia nem é noite, mas no entardecer haverá luz. Então, houve luz no entardecer. Isso nós temos segurança. Então, isso enquadra com a Escritura, ainda que as pessoas não veem desta forma. Mas não é o que as pessoas veem. Eles nunca viram da forma certa.
Ninguém nunca viu da forma certa. Cada vez que a coisa foi vista, é porque Deus tinha uma voz na terra. Tinha um profeta para mostrar isso. Então nós só cremos porque o profeta mostrou isto. E nós sabemos que isto enquadra perfeitamente. Se você traz a doutrina de Pai, Filho e Espírito Santo, sendo 3 pessoas, 3 ofícios enquadra. A diferença está em 3 pessoas não enquadra. Porque 3 ofícios, uma pessoa pode ter 3 ofícios. Um Deus com 3 ofícios. É um Deus com 3 funções, 3 trabalhos. Pai criando, Filho salvando, Espírito Santo iluminando. Então ele tem ofícios. Agora, pessoas, cada pessoa, para ser uma pessoa, tem que ter uma personalidade. E se tem uma personalidade, aí seria um Deus minúsculo e só existe um Deus. E o nosso Deus, que é o Todo-Poderoso, se fez carne, se fez filho, mudou de tenda, mudou de corpo apenas. Foi o que Deus fez para poder vir e nos salvar. E aí derramou o Espírito que estava naquele corpo, foi derramado no dia de Pentecostes, para que a igreja pudesse cavalgar 7 eras, 2 milênios. No entardecer houve luz outra vez. A obra messiânica manifestando, ninguém nunca fez o que foi feito no tempo do irmão Branham, nem no tempo de Jesus. As pessoas precisam reconhecer. E quem falou isso foi Jesus, não foi o irmão Branham. Foi Jesus que disse em São João 14:12, aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e outras maiores fará. Agora, o homem que creu em Jesus, ele não podia fazer obras maiores se Jesus não estivesse nele. Jesus, que fez grandes obras, não podia fazer as grandes obras se o Pai não estivesse nele. Por isso ele diz, o Pai que está em mim é quem faz as obras. O Filho que estava no irmão Branham é que fazia as obras. A revelação dos selos que está em nós é quem faz as obras. Certo? É uma manifestação de Deus. É ver Deus operando e enquadrando estas operações, esta revelação. Se eu coloco uma mulher no púlpito para pregar, isso não enquadra com a Bíblia. A Bíblia diz que é para ela ficar calada nas igrejas. Se eu digo para a mulher que ela pode cortar o cabelo, isso não enquadra com a Escritura. Porque a Bíblia diz que o cabelo foi dado em lugar de véu. Se eu digo para os homens que eles podem deixar o cabelo longo, não enquadra com as Escrituras. Porque a Bíblia diz que ele não pode deixar o cabelo crescer porque ele é a imagem de Deus. Então, são coisas que você vai ver enquadrando com as Escrituras, até chegar no nosso tempo. Tudo tem que estar enquadrando perfeitamente. Amém? Amém. Assim chega na mensagem do irmão Branham. Chegou na mensagem do profeta, tem tanta mudança. Cordeiro sai do trono. Mas como que o cordeiro sai do trono? Quando 1 Timóteo 2,5 diz que há somente um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Ele não diz Jesus Cristo, Deus. Jesus Cristo, homem. É que quando termina a intercessão, Deus muda de homem. E é o que o povo não vê. E terminou a intercessão. Quando terminou a intercessão foi quando o 7º selo estava manifestado na terra. Estava pregando na terra. Ali termina a intercessão, a mediação e o mediador, que é Cristo. Homem que saiu do trono é Cristo Branham. É homem outra vez. É Deus em carne. Agora
Agora eu sei que eles vão dizer, mas isso não enquadra com a denominação deles, não enquadra com o que eles creem que são 3 pessoas na divindade. Não enquadra quando eles falam que é só Jesus, mas não quer ser batizado em nome de Jesus Cristo. Isso é que não enquadra. Você diz que é só Jesus e não batiza no nome de Jesus Cristo, então você não pertence a ninguém. Porque só existe Jesus Cristo. Não existe um pai separado do filho. O filho é a manifestação do pai em carne. Amém. Então isso daqui é para um povo eleito que percebe a Escritura se enquadrando perfeitamente. Tudo tem enquadrado perfeitamente. Desde o início foi preciso, porque foi preciso sangue para redimir. Olha para você ver. Porque o que pecou é uma célula de sangue. A mulher deixou penetrar uma célula de sangue do animal mais sagaz que Deus criou e que ele não existe mais. O problema é que eles procuram, mas não existe mais. Mas existiu lá no princípio. Entrou o pecado e Deus precisou também de sangue. O que causou o pecado? O sangue astuto. A serpente, Satanás operando através da serpente, de um animal. Um sangue astuto. O que redimiu naquele tempo, que cobriu o pecado deles? O sangue inocente do Cordeiro. Sempre isso enquadra. Se fosse fruto que Eva tivesse comido, a hora que Caim fizesse o altar de pera, maçã, banana, albaricoque e assim por diante, teria que ser aceito. Era obrigado a ser aceito o sacrifício de Caim, porque ele ofereceu fruto da terra. Mas Deus não aceitou o sacrifício dele. Por quê? Porque aquilo não enquadrava no plano de Deus. Porque não foi fruto que a mulher comeu. E tem até o exemplo de uma maçã mordida. Aí isso daí é porque a mulher mordeu na maçã. Então são coisas que os homens inventam. Mas é só acompanhar por revelação. Porque a Bíblia diz, por revelação, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim. Por revelação. Ele teve revelação de que a sua mãe não comeu maçã, pera, banana, albaricoque ou outro fruto. Ele teve uma revelação, que foi uma célula sanguínea que misturou na sua mãe, no ventre de sua mãe, e gerou uma criança chamada Caim. E o Caim foi tão mau que matou o seu irmão Abel. Então, essas coisas, quando a gente vê por revelação, enquadra. Eles riem de você falar que foi um adultério. Eva teve coito com a serpente, ou a serpente com a Eva. Eles sorriem, o advogado mesmo pode dizer, como vocês têm coragem de falar essas coisas? Mas isso enquadra. Não enquadra é você dizer que Eva comeu maçã. Isso não enquadra. Que se Eva tivesse comido maçã, o sacrifício de Caim não podia ser rejeitado. Porque a Bíblia diz que Caim trouxe dos frutos da terra. Abel não. Abel trouxe um cordeiro, matou o cordeiro. Então ele tinha revelação. Isso enquadra perfeitamente. Você vai caminhando e vendo a maneira de Deus livrar o seu povo do Egito, mandando um profeta, mandando matar o cordeiro, aplicando sangue no umbral da porta. E
aquele animal era inocente. Mas se eles não cumprissem aquilo, o primogênito ia morrer. E eles cumpriram. Aí o primogênito da casa de Israel não morreu, mas todo primogênito da casa de Faraó, dos animais de Faraó, tudo morreu. Por quê? Porque eles não podiam fazer o seu sacrifício enquadrar perfeitamente. Eles não criam naquilo. Você não podia ver na casa de um egípcio sangue no umbral da porta. Haveria crítica. Eles passavam na porta da casa dele, olha aí, sujaram tudo o portal. E eles acham que isso daí vai valer alguma coisa. Espera dar a noite, espera o anjo da morte passar. E a hora que o anjo da morte passou, o primogênito, que era o que sempre Deus, desde o princípio, escolhia, o primogênito. Hoje se fala mais naquele que vem por último, mas daí é o caçulinha, é a caçulinha do papai, o caçulinha do papai e da mamãe. Naquele tempo, não, era o primogênito. E Deus não tomou o primogênito de Eva, porque o primogênito de Eva era da serpente. Ele teve que tomar o primogênito de Adão, porque o primogênito de Adão era Abel. Abel tinha revelação, só não tinha discernimento. Eu já tenho falado sobre isso. Você tem revelação, mas não tem discernimento com quem anda. Você tem revelação, mas não tem discernimento do que vê. Não tem discernimento do que ouve. Você tem revelação, mas não tem discernimento. Então o que vai acontecer? O Caim vai te meter o pau na cabeça. O mundo, a carne, os filhos do diabo, vai fazer isso. Porque você tem revelação, mas não tem discernimento. Você não pode ter revelação sem discernimento. Você tem que agregar revelação com discernimento. Com quem eu ando, o profeta diz, me diga com quem você anda, o que você lê, o que você ouve, e eu te direi que classe de espírito você tem. Agora, não é só o profeta que podia falar isso. Você pode falar também, eu posso falar. Você vai numa casa que diz ser cristã e tem foto de mulher nua. Você vai no escritório de alguém evangélico e tem fotos nuas. Pode ser o que for. É hora que você não pode ter nem as revistas que os outros veem. Se você é cristão, tem que ter revista correta. Você não vai ter as pornografias. Aquilo é um sinal que não enquadra. Aquela revelação que você tem não vai enquadrar, porque falta o discernimento. E aí a morte. Foi por isso que Abel morreu. Logo teve que vir um outro. E aí veio Sete. Demorou, mas veio Sete. E aí começou a invocar o nome do Senhor. Você vê que toda invocação do nome de Deus, na geração cainita, não foi tida por real para Deus. Não enquadrava. Porque Caim orava também, Caim fez holocausto, Caim levou frutos do campo, ofereceu a Deus. Mas aquilo Deus não recebeu. É o tipo de oração hoje que você vai querer fazer. Oração bonita, oração longa. E Jesus falou, ai de vós fariseus, que estáis nas praças, faz as suas longas orações, gostam de assentar nos primeiros assentos para ser visto.
Então são certos espíritos que nós temos que afugentá-los das nossas vidas, para podermos estar próximo de Deus e mostrar que o que fazemos enquadra. Se a forma que você vive, põe a forma que você vive com a Bíblia, enquadra? Ah, não enquadra? Então, espera o quê? O que a gente espera de céu? De arrebatamento? O que se faz não enquadra perfeitamente, e tem que enquadrar perfeitamente. Irmão Brana disse: se você faz a coisa que não enquadra perfeitamente, é como desenhar uma vaca comendo capim na copa da árvore. Você não enquadra, porque ela tem a natureza, já diz que é para baixo. Ela tem que olhar para baixo e comer. Agora, na copa da árvore, certas interpretações é o que dá, porque as pessoas não têm a luz do dia. Nós tivemos um bom tempo com a primeira e segunda etapa. A gente sempre pensa nisso. A evidência do Espírito Santo era ter a mensagem de Lutero. Se não tivesse, não tinha o Espírito Santo. Ainda que lá era uma porção do Espírito. Não era o Espírito Santo, porque era uma porção dada em justificação. Mas quem não tinha a mensagem de Wesley e tinha a mensagem de Lutero, não tinha o Espírito Santo. Por quê? Faltava agregar, são elementos que tem que se agregar. Justificação, santificação, para você receber o Espírito Santo, a mensagem da hora. Porque os pentecostais vacilaram? Porque eles só falaram línguas estranhas, curaram enfermos, mas eles não tiveram aquilo que teve o Pentecoste original. Lá no Pentecoste original, quando o Espírito Santo desceu, em Atos 2, eles batizaram em nome do Senhor Jesus Cristo. E os pentecostais não conseguiram até hoje, depois de mais de 50, 60, 70 anos, que acabou o avivamento, eles não conseguem até hoje. Então nós temos que saber que da mensagem é a mesma coisa. Quem não tinha primeira e segunda etapa, não tinha o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo estava na mensagem do entardecer, na primeira e segunda etapa, que era a mensagem de Elias, restaurando todas as coisas, preparando para os trovões, preparando para a abertura da palavra. Não poderia restaurar a palavra se não tivesse algo para fazer na frente, e não podia fazer algo da frente, como a revelação dos trovões, sem o algo anterior, que era a primeira e segunda etapa. Você não pode ter a primeira e segunda etapa sem justificação, santificação. Como que você vai ter? Por quê? Porque a primeira e segunda etapa, no período que nós vivemos até o ano 2000, era a evidência do batismo com o Espírito Santo, porque era a mensagem do dia. Não se conhecia outra coisa. Tinha, mas não sabíamos. Já existia desde 63, mas não sabíamos. Então, quando você recebe aquilo que você tem naquele dia, é a evidência, é o batismo do Espírito Santo. Você recebeu naquele dia, é a mensagem da hora. É o que diz o profeta William Branham. Ele pensou que era o amor e Deus disse para ele que não. Ele diz, é receber a palavra do dia. E Deus não diz para o irmão Branham receber a palavra do seu dia, porque não teria só o dia do irmão Branham. Não teria só o dia do irmão Branham. É a palavra do dia, que era do dia que o irmão Branham está vivendo, e do dia que o irmão Branham partisse, que é outro dia, e que as pessoas também não conseguem ver. Por isso, se não tem a terceira puxada, não tem a evidência do batismo com o Espírito Santo hoje.
Porque o batismo com o Espírito Santo é a mensagem do dia, é a mensagem da esposa, é a revelação que as pessoas precisam ter do que Deus tem feito hoje. Não apenas que Deus fez em 63, que Deus fez em 63, passou 37 anos e nós não ficamos sabendo. Depois de 37 anos, 40 anos, mais ou menos, que nós fomos saber. Aí que está a mensagem do dia. Naquele tempo do irmão Brana, a evidência já era a terceira puxada. Então os Estados Unidos perdeu o Espírito Santo. Por quê? O Espírito Santo não parou com a mensagem de Elias, com a restauração de todas as coisas. O Espírito Santo caminhou com a mensagem dos trovões, com a revelação, a abertura da palavra no ano de 1963. E eles não quiseram, não viram isso. O irmão Brana, como eu já li para vocês, perguntas e respostas sobre os selos, nos primeiros parágrafos, o irmão Brana diz: vocês não têm visto o que tem acontecido nesta semana. Vocês não têm sabido disto. E ele dizia: é bom que não saibam. Então era uma coisa que não era para eles. Foi revelado nos dias deles, a palavra foi aberta nos dias deles, mas não era para eles. Porventura, a palavra que foi revelada nos dias dos Estados Unidos não era para eles, nós a vimos. Porventura, o que nós vemos hoje não é para muita gente. Você pode ver, não é para muita gente que já andou conosco, que já comeu conosco, que já dormiu conosco. Não é para muita gente que já esteve conosco. E talvez ainda não é para muita gente que está conosco, que ainda duvida, que não consegue ver o que Deus está fazendo nesse dia. E a Escritura enquadra perfeitamente. Se você não tem a primeira e segunda etapa, como ter a terceira? Você tem que ver que no Brasil, Deus não poderia mandar direto a terceira etapa para nós, pois não sabíamos nem a primeira. Primeiro Deus começa com a restauração de todas as coisas, nos dá o batismo. Começou no batismo lá no tempo de Pedro, começou no batismo no tempo de Jesus, começou no batismo no tempo de Brana. Foi exatamente no batismo que a bola de fogo veio, diz: tu e tua mensagem precursará a minha segunda vinda. E aquela segunda vinda estava mais ou menos 40 anos na frente. E aquilo veio, aquela segunda vinda, que era a vinda de Cristo, nesse tempo de Apocalipse 10, onde nós lemos aqui, que é nesse tempo que você tem que ver o anjo forte descendo do céu, mas que não ficou no céu. Ele diz aqui, ó: e o anjo que vi estar sobre o mar e sobre a terra. Quer dizer, se você viu um anjo descer do céu, não é suficiente. Depois você tem que ver esse anjo sobre o mar e sobre a terra. E esse anjo estava sobre o mar e sobre a terra no tempo dos Estados Unidos, em 1963. Este anjo estava sobre o mar e sobre a terra. Para trazer a revelação, esse anjo estava na nuvem. Mas ele desceu, porque ele estava descendo com o livrinho aberto. E quando ele estava na terra, está aqui, ó: e o anjo que vi estar sobre o mar. Mas quem foi que viu? É João que está falando. E o anjo que vi estar sobre o mar e sobre a terra levantou a sua mão. João viu isso, mas os outros não puderam ver. Mas João viu. Você já viu algum outro discípulo de Cristo ver? Não tem, que eles viram. Foi para João que Jesus disse: se eu quero que ele fique até que eu venha, o que te importa a ti? Ele repreendeu os discípulos que estavam preocupados. Diz: mas se eu quero que ele, João, o evangelista, o profeta,
o apóstolo: fique até que eu venha. E aí ele ficou, foi para a ilha de Patmos. Pedro não foi com ele, Tiago não foi com ele. Olha para vocês verem, eles andavam juntos, Pedro, Tiago e João. Mas agora Deus tinha um ministério em particular para João. Pedro não estava com ele na ilha de Patmos, Tiago não estava com ele na ilha de Patmos, e nem poderia estar. Se eu quero que ele fique, não que eles, mas que ele fique. Os outros podiam ficar coçando a canela. Vocês sabem o que é isso, ciúme. Podia ficar com ciúme, pensativo. Por que só ele? Mas era só ele. A palavra tinha que vir àquele João. E por isso João está dizendo aqui que ele viu. E o anjo que vi estar sobre o mar e sobre a terra levantou a mão ao céu e jurou por aquele que vive para todo sempre. João viu este anjo sobre a terra. Agora, essa forma de ver não é nem andar com ele, certo? Ver, porque nenhum de nós andamos com o irmão Brana, mas quem andou com o irmão Brana não viu. Agora, se você conseguiu ver, e o anjo que vi sobre o mar e sobre a terra, sobre as nações e nos Estados Unidos, sobre a terra, materializado. O anjo que vi levantou a mão ao céu. É no tempo dele que o tempo termina. É na 7ª era da igreja que o tempo termina. É claro, o noivo veio quando? Na 7ª vigília, que é na 7ª era da igreja. Mateus 25:6. Então isso já tem acontecido, mas as pessoas estão pensando que aquilo é arrebatamento. Não, aquilo é a vinda do Filho do Homem, daquele dia e hora que ninguém sabia, que nem o Filho, nem os anjos. Deus deixou aquilo escondido para que pudesse manifestar no tempo certo, e manifestou no tempo de William Branham. Ali teve a revelação, manifestou lá, mas eles não souberam. Teve que vir para o Brasil para que nós pudéssemos ver que aquilo foi lá, aquilo aconteceu lá. Quando a coisa está acontecendo, as pessoas não veem, as pessoas não valorizam. Você pega os filhos dos profetas, não valorizavam. Um dos maiores profetas da Bíblia, Samuel, que tinha os 3 ofícios nele: rei, sacerdote e profeta. Os filhos dele não andavam no caminho dele, não era da mesma fé de Samuel. Israel teve que chegar a Samuel, o profeta, e falar para eles: olha, os seus filhos não andam no seu caminho, dá-nos um homem para que vá na nossa dianteira. Você já está velho, você está velho, precisa de um homem para ir na nossa dianteira. Eles deveriam estar satisfeitos com Samuel e ter visto rei, sacerdote, profeta em Samuel. Não, eles viram só sacerdote, eles viram profeta, mas não viram rei. E ele era rei também. Ele dava aquela palavra e aquilo cumpria. O que ele falava, eles podiam fazer que aquilo dava certo, enquadrava perfeitamente. Mas eles não conseguiram crer. Nem os filhos. Você vai para os filhos de Jó. Jó também é tido como um profeta. Olha os filhos dele. E estando Jó oferecendo o seu sacrifício para ele e para os seus filhos. Os seus filhos estavam reunidos todos numa casa. E a casa caiu sobre eles. Aí você vê, o homem passa por tanta desventura, perde as ovelhas, perde o gado, aí perde os filhos.
A casa caiu mesmo. E que homem era aquele? Íntegro, reto, perfeito de coração. Que Satanás tinha vontade de tê-lo em suas mãos. E Deus ainda permitiu. Não só nos animais, não só nos filhos, mas toca no corpo dele. Só não toca na alma dele. Aí pôs ferida no corpo dele e ele permanecia firme. Mas Deus não tirou a velha, resmungona. Deus não tirou. A casa não caiu em cima da velha, não. Você já notou isso? A casa não caiu sobre ela. A casa caiu sobre os filhos. E ela ainda chegou para Jó e disse: amaldiçoa o seu Deus e morra. Em outras palavras, nós não podemos dormir junto mais. Você está revolvendo na cinza. Corpo cheio de bicho, a pele, os bichos estão na nossa pele. Então vai apodrecendo a pele e os bichos já estavam ali. E a Bíblia mostra isso. Jó rapava os bichos com caco de telha. Mas não falou contra Deus. A velha murmurou, mas Deus deixou ela só para usar o seu ventre. Depois que você vê a vida desse homem destruída, eu vou levantá-lo outra vez. Eu vou reconstruir esta casa, eu vou reconstruir esta família. E com a mesma mulher, não trocou de mulher, não. A Bíblia não mostra que ele mudou de mulher. Só os filhos que morreram, mas com aquela mesma mulher, ele ainda teve os seus filhos e filhas outra vez. E Deus deu gado, tudo em dobro para ele. Um homem que passou por experiência de perder aqueles filhos. Não é fácil, porque são os filhos que não reconhecem, a mulher que não reconhecia. Quando Meda não reconheceu com quem ela conversava, só porque ela tinha filhos com ele, e a melhor mulher do mundo, mas não reconheceu com quem ela estava conversando naquela hora, e que serviço, que ofício estava representando Brana, quando José correu da mãe e pulou no colo de Brana. Ele estava representando o remidor, o perdoador daquele menino, como Deus nos perdoou quando corremos para os seus braços, fugimos da igreja e caímos em seus braços, recebemos o perdão, só porque Meda não reconheceu aquele ofício. O que eu vejo é isso. José pulou no colo do papai e disse: papai, me perdoa. Pronto. Quando você corre da mãe igreja e cai no colo do papai palavra e diz: papai, me perdoa, ele está pronto a te perdoar. A igreja vai te bater, você fez arte, mas o papai vai te advertir. Você sabe que você deveria apanhar, você merece uma surra, mas eu não vou te bater. Você promete não fazer isso mais, vai e não peques mais. Era isso que a esposa não reconheceu. Um ofício sendo realizado dentro de casa, para dar uma demonstração para nós, o que nós devemos ser com as pessoas que nos pedem auxílio, que corre para o nosso lado, para perdão, para misericórdia, estender os braços e deixar que elas venham e sejam recolhidas no seu amparo de fé, no seu amparo de revelação. Quando você não reconhece, quando a mãe não reconhece, então que ela
o que a esposa de Jó disse: amaldiçoa seu Deus e morra. Não temos nossa vida íntima mais. Nossos filhos todos morreram. Não temos riqueza mais. Só você doente. E ela sadia. A Bíblia não diz que ela ficou doente, não. Ela mandando o homem amaldiçoar a Deus e morrer, mas ela não ficava doente. Quem tem que ter hora que a pessoa pensa: eu não adoeço e eu estou bem com Deus. Não. A mulher de Jó não estava bem com Deus. Se ela estava dizendo: amaldiçoa seu Deus e morra. Mas o Jó, que estava doente, estava bem com Deus. Diz: tu falas como uma doida, mulher. Nós temos recebido todas as coisas boas de Deus. Ele não lembrou, ele deixou nossos filhos morrer, a casa caiu sobre ele. Ele deixou que viesse o inimigo e matasse, roubasse o nosso gado, nossas ovelhas, nos empobrecesse. Ele não pensou nisso, não. Ele pensou: nós temos recebido somente o bem de Deus. É o que a gente tem que pensar. Você pensa que o lar vai uma miséria? Vai porque você pensa na miséria. Tem gente que, se não tomar cuidado, tem espírito de miséria em si. Tem espírito de pedir pão. E o que a Bíblia diz? Nunca vi um justo pedir pão, nem a sua descendência desamparada. O que é isto? É que cada filho de Deus, Deus dá o suficiente para ele comer, beber, vestir, calçar, normalmente. É a fatiga, o desespero de querer coisas que não pode, coisas que não tem condições, coisas que o meu salário não dá, é que leva as pessoas a ter dívidas. É como fazer bonito para os outros. Amém. Tudo tem enquadrado perfeitamente. A mensagem do profeta enquadra perfeitamente. Você não pode pregar a mensagem hoje: o Cordeiro saiu do trono, se você não tem novo nome. Porque quando o Cordeiro saiu para o trono, quando o Cordeiro, deixa eu voltar lá atrás, quando o Cordeiro foi para o trono, ele chamava Jesus, a hora que ele saiu da terra. E a hora que ele ressuscitou, ele já ressuscitou com um novo nome, que não podia revelar no período das eras, só nos dias da voz do sétimo anjo, depois que ele, o Cordeiro, saísse do trono outra vez. Ele foi para o trono, aí saiu do trono e assentou no seu trono. E que as pessoas não veem isso. Quando ele levanta do trono do Pai e assenta em seu próprio trono, para cumprir o que diz a Escritura: ao que vencer, dar-lhe eu assentar-se comigo no meu trono, assim como eu venci lá no Calvário e me assentei com meu Pai no seu trono, o trono do Pai de misericórdia, e eu estive lá sentado intercedendo, mas agora eu tomei o livro e saí do trono. E quando ele sai do trono, ele desce. E quando ele pisa no mar e na terra, ele tem um novo nome. E é isso que João viu. E João viu aquilo e vi o anjo sobre o mar e sobre a terra, que levantou a mão e diz: o tempo acabou. Não há mais demora. O tempo acabou. O tempo acabou nos dias da voz do sétimo anjo. O tempo acabou nos dias da mensagem que veio a Laodiceia, para mostrar para eles: o tempo acabou. O tempo da graça acabou. Agora vocês têm que ter a mensagem do dia. O tempo da lei tinha acabado. Eles estavam adorando a Deus. Se vocês notarem, de Malaquias até Mateus, mais ou menos 400 anos,
E primeiro tinha 4 folhas brancas ali que indicava isso. 400 anos de Malaquias a Jesus. Deus já havia deixado aquele sacrifício de cordeiros, de bodes. Não, já estava preparando algo melhor para eles. O sacrifício humano, o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Eles não viram isso, eles quiseram continuar com o sangue animal, e Deus veio com o sangue do seu Filho. Agora eles querem continuar com o sangue do Filho, quando o próprio Filho saiu do trono e trouxe para nós o sangue de sua palavra encarnada em nosso meio, outra vez. Festa das trombetas, 238. É a palavra feita carne nos dias do profeta. Mas viram? Não viram. Os judeus viram? Não viram. Os gentios nos Estados Unidos viram Deus manifesto, Deus encarnado, o anjo que estava no céu, agora ele estava na terra, chamava Brana. Eles não viram. Eles gostavam do irmão Brana, mas não via, não fazia ligação daquela escritura de Apocalipse 10:1 com 10:5. E ele tinha que fazer essa ligação, porque aquela escritura de 10:1, ele estava descendo do céu, é o sobrenatural. Mas quando ele pisa na terra, no mar e na terra, ele não pode ser sobrenatural. Ele tem que estar naturalmente manifestado. Ele tem que ser tocado, ele tem que ser visto. E foi quando o anjo forte desceu e pisou no mar, que é entre gente, com o pé direito e com o pé esquerdo na terra, que é se materializando, se encarnando. Eles não viram, João viu. João olhou, eu vi o anjo sobre o mar e sobre a terra. Agora você tem que ter visto o que foi que esse anjo fez. Abriu a palavra, deu um livrinho aberto para William Branham. William Branham pregou esse livrinho aberto ali no Tabernáculo Branham, 18 a 24 de março de 1963. Ele pregou livrinho aberto, a revelação dos 7 selos, quer dizer, a abertura de todos os selos. E ele ainda diz a revelação, porque muita gente diz que foi aberto, mas não foi revelado. Mas ele intitulou, ele não intitulou a abertura dos 7 selos, a revelação dos 7 selos, porque abriu e foi revelado. Revelado é ser manifesto, revelado é ser visto, revelado é algo que você pode apalpar. E foi o que Deus fez. Agora isso enquadra perfeitamente a luz do amanhecer e a luz do entardecer. Isso enquadra que João viu o anjo sobre o mar e sobre a terra. Era uma pessoa, eles não sabiam o nome, era uma pessoa. João viu. Chamou de 7º anjo, mas nos dias da voz do 7º anjo, ele não sabia o nome, não podia ser revelado a ele naquele tempo o nome era para ser revelado, mas no fim das eras, quando esse 7º anjo estivesse em carne, é que seria revelado essas coisas. Então quando Deus estava no 7º anjo, ele revelou 7 selos, 7 trovões, 7 eras, novo nome, ele revelou tudo. Está tudo revelado. O que quer dizer Brana? Perfeito, perfeição. Como que você sabe disso? Brana, o que é Brana? Sublime é o Pai. E quem é o nosso Pai? É Deus. E é o Pai de quem? Dos gentios, não é do judeu. É o Pai das nações. Deus em Brana. Mas eles não vão reconhecer isso. Eles não reconheceram Deus em Jesus. E eles disseram, ele é um homem e se faz a si mesmo Deus. Hoje ele diz, Brana também é um homem, e quem crê nele diz que ele foi Deus. É os mesmos espíritos que estavam no amanhecer, está no entardecer, e agora quase no amanhecer outra vez, quando a mensagem está para retornar para os judeus. Tínhamos que ter a luz que temos hoje, porque João comeu o livrinho. Amém? Eu pensei em ler tanta coisa para vocês, e acabei só falando, né? Mas você sabe que se enquadra. A vinda do 7º anjo enquadra. O que diz os pentecostais? Não enquadra.
Agora é outra coisa, a vinda de João comer o livrinho enquadra. Se enquadra com a Escritura. Você vê Apocalipse 10, o anjo sobrenatural descendo para um anjo natural, que é William Branham. Sobrenatural é Cristo, quando ele está na terra ele é Branham. E logo João, o simples João, que vai e toma o livro da mão do anjo que está sobre a terra. O João não toma o livro da mão do anjo forte que está no céu. Não, é do anjo que está sobre o mar e sobre a terra. É daquele materializado. João vai e toma o livrinho. Qual livrinho? 7 selos revelados, 7 trovões revelados, novo nome revelado. Livrinho aberto, não fechado. Agora o livrinho aberto. João vai e toma e se enquadra. Mas eles dizem, não tem outro mensageiro. Mas não tem mensageiro mesmo, pois não tem eras da igreja mais. Então não tem mensageiros das eras da igreja. Mas João foi o que comeu o livrinho, e é ele que tipifica a noiva. Ele representa a noiva no último tempo aqui na terra. Então nós temos que ver estas coisas na Bíblia e ver que isto enquadra perfeitamente. Obrigado, Senhor, pelo que o Senhor tem nos concedido, por sua graça estendida a nós, através da restauração, da revelação e agora das últimas coisas que o Senhor teria que falar para nós, através do ministério da esposa, nesse dia final, aquilo que o seu profeta não pôde falar no seu dia. Como o Senhor Jesus não pôde falar no seu dia, deixou para o 7º anjo falar no seu dia. Como o 7º anjo não pôde falar no seu dia, deixou para João falar no seu dia. E agora é o tempo, Senhor, que a esposa está ouvindo esta voz e estas explicações daquilo que não podia ser dito nos Estados Unidos. Não podia, porque teria que ser dito estas coisas perto do amanhecer, quase no romper da aurora. Já estamos vivendo quase na hora do Evangelho voltar para os judeus, voltar para o leste outra vez, para o Oriente outra vez, como todas as coisas estão sucedendo do lado do Oriente, porque está chamando a nossa atenção. Algo está chegando ao fim, as coisas estão chegando ao fim. Quando vemos esses acontecimentos que estão acontecendo politicamente no mundo e guerras que manifestam exatamente no leste, é hora de nós vermos, Pai, que o ministério da esposa já está no finalzinho, está no último tempo. Não sei, como diz o seu profeta, não sei se vai 20 anos, 100 anos, eu só sei que está no fim. Estamos agradecidos por esta palavra neste dia final, em nome do Senhor Jesus Cristo. Abre o coração deste povo, daqueles que ainda não fizeram uma decisão para a revelação da última hora, para receber a evidência do Espírito Santo, que é crer na mensagem do dia, e não é apenas na mensagem dos Estados Unidos, mas na mensagem que o Senhor abriu aqui no Brasil, para podermos ver o que foi feito nos Estados Unidos. Conceda esta graça a este povo e derrama do teu Espírito sobre nós, para podermos afugentar as obras das trevas e que venha raiar o dia, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Quando Jesus em uma nuvem apareceu, da eternidade com seus anjos ali chegou. 1963, lá no monte pôr do sol manifestou. Naquele dia a terra tremeu, pedras rolavam, foi um imenso trovão. Era Jesus entregando ao servo teu o livro aberto, revelado em suas mãos. O William Branham lá do monte então desceu,
mensagem do Senhor. Os 7 selos revelou um grande poder, e os trovões ali também soou. Então cumpriu o que Jesus prometeu, sua segunda vinda ele realizou. No seu profeta eu pude compreender que novamente o Verbo se encarnou. Meu amigo, se quiseres obter a vida eterna da qual Jesus mencionou, aceite hoje esta mensagem, venha crer no livro aberto qual João reprofetizou. Se aceitares um novo nome, então vai ter, pois nascerá na família do Senhor, e este novo nome te dará poder para sair deste mundo de horror. O William Branham lá do monte então desceu para entregar a mensagem do Senhor. Os 7 selos revelou um grande poder, e os trovões ali também soou. Então cumpriu o que Jesus prometeu, sua segunda vinda ele realizou. No seu profeta eu pude compreender que novamente o Verbo se encarnou.